Shalom, shalom, meus amados que vão ouvir essa mensagem depois. Nós já oramos, pedimos ao Senhor para estar nos usando, falando conosco. Nós queremos que o Senhor tenha total liberdade, que a nossa alma esteja limpa, para que a palavra dele possa passar por nós e ela ser enviada para cumprir o propósito. O tema da mensagem hoje é a insuficiência humana e a suficiência do Deus eterno. Diz assim a palavra do Senhor: Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, ele é misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com aqueles que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra que somos do pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem sabe mais o lugar que ocupa. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com aqueles que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos. Vocês, servos, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém. Em nome de Yeshua. É, quando nós vamos pregar a palavra para uma pessoa que ela está nas trevas, que ela está no mundo, a primeira coisa que nós precisamos conscientizar as pessoas que vão ouvir essa palavra é que ela é insuficiente e ela é inútil para Deus. Porque ninguém deseja ter um Salvador se não saber quem é. Então, sem Deus, nós não servimos para nada. Sem a bênção e a graça dele, sem a salvação dele, nada, nada, nada nós conseguimos. Então, eu me colocando nessa posição de ser insuficiente para qualquer coisa, é que eu vou encontrar em Deus a suficiência. Tá travando? Será que é a internet daqui? Mas aqui tá conectado. Tá conectado. Mas eu acho que depois de gravado, acho que ele não aparece esses. Então, em Romanos 3:23, o Senhor diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que é importante a gente entender isso e trabalhar isso? Porque a maioria das pessoas, elas estão se movendo no orgulho, na soberba. Então, elas acham que elas podem alguma coisa, né? Então,
Nós precisamos entender que antes da queda, o ser humano estava de uma forma, né? Ele tinha ali a natureza do eterno, a natureza divina. Mas quando, pela queda, a natureza da serpente, o DNA da serpente é transmitido a todos. Quando eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador, eu saio do mundo das trevas e sou transportado para o mundo do Senhor e Yeshua, né? Para a luz. Mas isso eu vou estar sendo ativado no espírito. Meu espírito estava morto e ele imediatamente passa a reviver. Mas não quer dizer que automaticamente todo o veneno da serpente vai sair de nós. Por quê? Porque nós temos ainda a contaminação da alma. E é difícil, tem pessoas que não aceitam que você precisa passar por uma libertação, que você precisa passar por uma cura, passar por renúncia, você precisa se quebrantar, ser convencido dos seus pecados, ter arrependimento e mudar cada dia. Porque se Cristo me libertou, eu sou livre, né? Mas nós temos que entender como Moisés tirou o povo do Egito. Ficou lá 400 anos porque pecaram, porque contaminaram a terra e o Senhor levou eles para o cativeiro. Ficaram esse tempo, era para ficar menos, mas o povo continuou pecando, e aí até que se levantasse um libertador no meio deles. E quando passa as 10 pragas e sai dali Moisés com todo aquele povo, quando ele sai do Egito, dos domínios do Egito, ele sai do pecado. Mas ele ficou 40 anos no deserto para poder limpar a genética que dentro deles que do Egito. Então, até a volta de Cristo, eu preciso tirar esse veneno da serpente de mim. Eu preciso tirar essa natureza. E a gente vai lutar sempre. Olha, eu tô bem, olha, parece que eu tô, né? Maravilha. De repente vem um sentimento que há muito tempo eu já tinha tratado, mas ele volta. Por quê que ele volta? Ele volta para sempre nos fazer entender que nós somos humanos, falhos, inúteis e nós somos insuficientes para fazer qualquer coisa. Por isso, nós dependemos do Senhor. Mas as nossas atitudes, às vezes, falam o contrário. Eu digo que eu dependo do Senhor, que eu relaxo nas mãos dele, que eu fico bem, mas surgiu algum problema, já vem a questão da serpente, que é o quê? Que eu fazer qualquer coisa com a força do meu braço. Porque foi isso que levou Eva ao pecado. Se tornar independente de Deus. Crer naquela palavra ali e se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós vamos levar a nossa vida inteira para essa descontaminação. E nós só vamos estar totalmente purificados quando Cristo vier estabelecer aqui o milênio. Por quê? Porque aí eu vou receber um corpo glorificado, um corpo que não tem pecado, um corpo transformado, né? Então, nós precisamos entender que essa insuficiência que nós temos também é prova do amor de Deus. Deus nos fazer consciente dessa insuficiência é amor de Deus. Porque o que fez, fez Adão e Eva e Satanás cair? Foi o orgulho, a cobiça, a soberba fez ele cair. Então, o diabo ele é tão sutil que é muito fácil ele ativar em nós o orgulho, sabe? São coisas simples. Conversando com uma pessoa hoje, eu acho que eu vou ter que fazer um trabalho sozinha, tal, não sei o quê.
E a gente estava tratando com ela sobre orgulho. E aí eu disse para ela o seguinte: só de você dizer que você vai cuidar e você vai fazer isso sozinha já é orgulho, né? Então, nós precisamos entender que, além de precisar de Deus, nós precisamos um dos outros. Por isso que o Senhor dividiu os dons e ministério de forma diversificada, para que ninguém se orgulhasse. Então, o meu ministério depende de outro. Por exemplo, eu levei 20 anos orando e jejuando para Deus me dar o dom de visão. E Deus nunca me deu. E eu não entendia por que Deus não me dava. Se eu tinha um ministério de batalha espiritual, se eu tinha um ministério de mexer com as trevas, de fazer libertação, por que que eu não podia ver? Mas Deus sabia que era necessário eu precisar de um outro que tivesse o dom para que isso fosse uma interdependência. Eu saber que eu não sou a totalidade, que eu não tenho tudo e eu preciso do outro, né? Então, irmãos, nós precisamos, seja na libertação, seja na pregação, seja no evangelismo, nós precisamos mostrar para as pessoas que eles são insuficientes, inúteis para Deus, para que eles possam querer esse Salvador, para que eles possam querer colocar sua vida debaixo da autoridade do Eterno, né? E para isso, irmãos, nós precisamos conhecer Deus e levar essas pessoas a conhecerem Deus. Por quê? Porque se eu levo a pessoa a conhecer Deus, ela tem mais facilidade de aceitar a autoridade de Deus, de estar debaixo do domínio, da soberania dele. Mas se eu não conheço uma pessoa, como é que eu vou confiar de colocar minha vida debaixo daquela autoridade? Então, nós temos que ter amor, paciência com pessoas que nós estamos ganhando para Cristo, para que essas vidas sejam instruídas dessa forma, mostrando é, que elas necessitam do Senhor, porque Ele é o único que é pleno, que é suficiente, que é o todo-poderoso, que é o completo. Ele é o maior, ele é sem medida, ele é eterno. Então, o Senhor é o todo suficiente. E no hebraico a gente fala a palavra El Shaddai, aquele que é completo, aquele que é todo suficiente, aquele que nutre como uma mãe nutre o seu filho dando leite do peito. Esse é o todo-poderoso chamado El Shaddai. É o que como a palavra que o Yeshua colocou lá na cruz, consumado está. Tudo está completo, tudo está pleno, tudo está feito. Porque mesmo sendo 100% homem, ele era 100% Deus. E através da palavra aqui de 2 Coríntios 3, 4 e 6, nós vamos descobrir aonde está essa suficiência manifestada. Porque se fosse antes da queda, essa suficiência era mostrada na pessoa do Todo-Poderoso que está no trono da glória. Mas por causa da queda, é em Cristo que nós vamos ter essa revelação. Porque o ser humano, ele tem dificuldade de crer no Deus invisível. Então, quando não tem algo palpável para ele, ele inventa, ele quer criar uma imagem para ele adorar. Ele quer criar uma pessoa para ele admirar, para ele adorar. Então, isso está no interior do ser humano. Nós temos a tendência a colocar pessoas, colocar coisas, objeto no lugar do eterno. Porque nós precisamos de uma forma, nós precisamos de uma imagem. Então, Yeshua veio para satisfazer isso aí. Então, aqui diz assim, o versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário,
A nossa suficiência vem do Eterno, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Romanos 3:24. Por isso somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo o Senhor. Colossenses vai dizer que Yeshua e veio aqui trazer a forma do Deus invisível. Então, quando eu quero entender e me encher de Deus, eu preciso olhar e buscar na pessoa do Senhor Yeshua. Porque ele é a figura do Deus palpável, a figura do Deus visível, a figura do Deus que a gente pode tocar, né? Mesmo que nós não estamos no ano que ele nasceu lá com ele, mas pela palavra dele, nós sabemos que ele é real, que ele veio e o que ele fez. Então, irmãos, é Cristo que é a nossa suficiência. Então, quando eu vou trabalhar, vocês sempre vão vendo eu falar do trabalho da libertação, mas porque é o meu chamado, né? Quando a gente vai trabalhar com cura e libertação, irmãos, a gente trabalha várias coisas. Mas uma das coisas que eu sempre destaco para as pessoas, fala para Yeshua que você quer que ele se revele como todo suficiente, para que você seja pleno, para que você seja completo. Que mesmo que nada de bom aconteça, você esteja totalmente satisfeito. O seu anseio seja suprido. A sua busca por dia, porque ela não pode cessar. Hoje eu quero levantar e eu quero conhecer um pouquinho mais desse Deus, esse Deus que se manifestou em carne. Eu quero um pouquinho mais da revelação dele no meu interior. Eu quero maná fresco hoje para me alimentar, alimentar o meu espírito, a minha alma, a minha vida, e eu ter o pão para distribuir para os famintos. Eu quero fazer a vontade daquele que me enviou. Eu quero transmitir para as pessoas essa grandiosidade, esse poder, essa presença, essa graça, esse amor que não dá para medir, esse amor que não dá para se comparar. Então, eu preciso primeiro estar cheia, eu preciso primeiro estar plena, primeiro preciso estar satisfeita. Mas amanhã eu preciso acordar com fome novamente, porque eu não posso comer um pão mofado. Eu não posso comer um pão que foi amanhecido e que está perdido, contaminado. Eu preciso de um novo alimento, eu preciso de um maná novo. Assim no deserto o Senhor disse: todos os dias você vai pegar a porção do dia. Somente no Shabá você vai pegar a dupla para você descansar. Isso queria dizer o quê? Que todos os dias, eu preciso renovar o meu amor no Senhor. Eu preciso me encher na presença desse Deus. Eu preciso experimentar a plenitude hoje, mas amanhã está vazia para poder buscar de novo, para poder me encher de novo, para poder sentir a presença desse que me salvou. Coisa que eu não compreendo, mesmo tendo 33 anos na presença do Senhor, não compreendo que amor foi esse que conseguiu me atrair. Uma pessoa como eu, uma pessoa arrogante, uma pessoa que era orgulhosa, uma pessoa soberba, uma pessoa rebelde, ele me atraiu para ele e ele me amou de uma forma, ele me salvou, ele me resgatou e ele me levantou e ele me habilitou para eu fazer isso por outras pessoas e eu poder passar vida, a vida abundante do Senhor. Mas eu não consigo, na totalidade, entender essa graça. Se não for
essa presença desse Deus suficiente, eu não consigo entender. Então, eu preciso desamarrar da minha vida todo o pecado. Eu preciso desconectar de mim os traumas, as crises, as mágoas, os ressentimentos, a amargura, todo medo, todo pavor, tudo aquilo que trava a minha vida. Porque eu preciso entrar nessa atmosfera de vida. Eu preciso entrar nessa atmosfera que Deus libera de um lugar que eu possa entrar em paz para um descanso. Aonde ali o Senhor vai falar comigo, aonde ali o Senhor vai me orientar naquilo que Ele quer me conduzir. Eu preciso cada dia estar como a corça, desesperada pelas águas. Só que é pelas águas do Espírito do Eterno. Eu preciso estar desesperada para me banhar nessas águas. E todas as vezes que eu banhar, é para ser como se eu nunca tivesse entrado nessas águas. Eu preciso sentir a mesma sensação. Eu preciso sentir o mesmo amor. Eu preciso sentir a mesma alegria, o mesmo poder. Porque assim eu vou todos os dias desejar essa presença. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar. Pedimos, imploramos para o Senhor, Pai. Revela-te um pouco mais. Quem somos nós para entender a sua suficiência? Quem somos nós para entender a tua graça? Quem somos nós, Pai, para entender a sua soberania? Perdoa-nos, Senhor, porque nós só reclamamos. Perdoa, Pai, porque nós ainda não te amamos. Apesar de, nós precisamos, Pai, dessa revelação de El Shaddai, que é o Deus que abala minhas estruturas, que é o Deus que me faz necessitar de um renovo todos os dias. Pai, nós precisamos dessa revelação, senão nós vamos morrer. Nós não vamos subsistir, Pai, nesse mundo de treva. Coloca luz, Pai, aonde há treva em nós. Sim. Nós precisamos dessa luz, a luz do teu Espírito, a luz que traz a tua verdade, e essa verdade que liberta, meu Pai. Capacita, Pai, mais e mais os teus filhos a se levantar e a trabalhar, Senhor, para resgatar outras vidas que estão desesperadas, que estão pensando em suicídio, Pai, porque não suportam mais a dor. Eles não entendem, Pai. Eles não conhecem o teu poder. Eles não conhecem, meu Pai, a tua suficiência, porque se conhecesse, não queriam morrer, Pai. Queriam viver para ter essa vida revelada. Nós carecemos, Pai, dessa revelação. Revela essa vida para nós. Porque, Senhor, o maná de ontem já passou. E nós queremos um novo maná. Nós queremos ser inundados, Pai, com as tuas verdades. Nós queremos, Pai, que a semente que foi colocada em nossas vidas nesses anos seja ativada, aquelas que não foram ativadas, que elas venham produzir os frutos necessários, Pai. Pai, as orações, a tua palavra que nós recebemos, Pai, que ficou adormecida, mas agora, Pai, é reserva para esse tempo. Nós precisamos, Pai, desse maná. Pai, que seja, Pai, um pouquinho, mas não nos deixe, Pai, ficar comendo pão bolorento, Pai, pão apodrecido. Nós precisamos desse pão fresquinho que traz vida, que sacia a nossa fome. Pai, que dentro do nosso espírito, aonde está, Senhor, a eternidade que o Senhor colocou em nós, venhamos clamar, Senhor, venhamos clamar pela tua vida, pela tua presença, pela tua manifestação.
Pai, sinta esse clamor, recebe esse clamor, meu Pai, porque o que nós entendemos aqui, a nossa vida humana é insuficiente. Nós somos insuficientes e inúteis. Nós somos vazios sem a tua presença. Nós somos, meu Pai, ocos sem a tua vida em nós. Nós precisamos de ti, meu Pai. Desesperadamente nós precisamos de ti. Não nos deixa, Pai, recuar. Não nos deixa ficar paralisados. Não nos deixa, Pai, dar ouvido para outras vozes que não seja a tua. Papai, nós precisamos dessa revelação. Nós precisamos desse amor, meu Pai. Aleluia. Eu quero ler aqui em Efésios 2, do 1 ao 3, que fala da nossa debilidade, da nossa impotência. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque se nós não nos vemos impotentes, nós nunca vamos entender a onipotência do Senhor. 2, do 1 ao 3. Efésios 2, do 1 ao 3. E vos vivificou, estando vocês mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, quando ele fala aqui, e vos vivificou, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. E o Senhor, não dá para explicar como que um Deus tão puro, tão santo, pode habitar num corpo como o nosso. Ele pode fazer em nós morada, dizer que nós somos tabernáculo dele. Não tem como entender esse amor. Só precisamos entender que somos, além de insuficientes, somos impotentes, débeis, somos fracos, temos a natureza da serpente para ser tratada. E a gente vai erguer os olhos para o trono de um Deus tão poderoso. Ele não é só onipotente, ele é onisciente e onipresente. Se ele trouxesse para nós tudo que nós pensamos, tudo que falamos, tudo que desejamos que não agrada a ele, eu creio que a gente não levantaria nossa cabeça nem para olhar, para orar. Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é puro. E todo dia a gente decepciona Ele com tudo que pensamos, com tudo que sentimos, com tudo que fazemos. E Ele não desiste de nós. Ele acredita em nós. Ele diz: vai, porque a minha graça te basta. Mas ouvir a voz, eu quero ouvir e eu quero renovar todo dia meu compromisso.
Eu quero dizer que eu sou dele, que não tem retorno, que não tem reservas. Eu posso até parar, pensar em parar, mas eu sei que ele não vai deixar. Porque por mais que eu faça, por mais que eu ajude, por mais que eu viva por causa do meu chamado, jamais, jamais eu vou conseguir retribuir a Deus o que ele fez por mim. Porque se eu olhasse para mim no passado, eu não teria coragem de pegar nas minhas mãos para me tirar daqueles lugares. Mas o que que ele viu em nós? E por que que a gente não pode dar um sim para ele todas as vezes? Por que que a gente se envolve tanto com questões da terra e deixa aquilo que é o maior tesouro, desfrutar da presença dele? Isaías 43:13 fala um versículo que eu não vou ler o Salmo 139, né, mas o Salmo 139, ele quase todo, tirando dois ou três versículos, ele fala da desse poder dele, fala da onipotência dele. Mas eu quero ler Isaías 43:13, que diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir? Ninguém pode impedir. Só nós mesmos que impedimos o agir de Deus com os nossos pecados, com as nossas reservas, por mais que a gente fala que entrega, eu procuro sempre perguntar para o Senhor, Pai, nesse tempo, nessa estação, o que que é que eu estou segurando? Eu quero abrir mão, eu quero abrir, eu quero a tua presença. Eu peço poder para o Senhor. Eu não peço poder, eu só quero a presença dele, sabe? Porque a presença dele é suficiente. A gente não precisa de mais nada. Hoje eu fiz um comentário que eu já estou orando há alguns dias. Uma pessoa disse assim: Ah, meu filho, né? Arrumou um emprego para a senhora trabalhar, ganhar dinheiro. Aí eu falei: Ah, é, não, eu não quero mais trabalhar, não, já trabalhei muito. Eu quero tirar um ano sabático, ficar um ano sem atendimento. Mas quantas vidas vão se perder? Quantas vidas poderão suicidar? Então, a presença dele é suficiente para eu suportar, para eu aguentar, para eu descansar nele e renovar as minhas forças. Eclesiastes 3:11 diz do vazio do coração do homem. Esse vazio que a gente fala que é a eternidade. E que quem não encontra aquele que supre,
nunca vai preencher esse vazio, vai sempre procurar no sexo, vai procurar nas drogas, na bebida, na vaidade, no sucesso, no dinheiro, essas realizações, mas no final vão chegar no mesmo lugar, no lugar aonde não tem a vida de Deus e vão ser infelizes. E não foi isso que Deus prometeu. Ele prometeu para nós vida abundante. Não prometeu que não teria dificuldade. Não prometeu que não teria luta, prova. Ele prometeu que teríamos vida abundante, porque Ele é a vida e Ele habita em nós. Ele habita em nós, meu Deus. Ele habita em nós. Pai, quebra a dureza do nosso coração. Quebra, Pai, a dureza do nosso coração, Pai. Tenha liberdade, Pai. Esse vazio, Pai, que a maioria tem, eles não sabem que falta a tua presença, que o Senhor é o único que pode preencher cada milímetro desse buraco. É só o Senhor com essa vida que pode preencher. Ele é a plenitude de tudo. João 1:16, 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Yeshua. Então, você que vai me ouvir, se você não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você está triste, se você está insatisfeito, se você pensa em morrer, eu digo para você, só nele, em Yeshua, podemos receber a plenitude. Não há outro que pode fazer isso. Então, aonde você estiver, clame pelo Senhor. Diga para ele, Pai, eu sou inútil. Pai, eu sou impotente. Eu sou débil. Eu tenho um buraco dentro de mim. Eu tenho um anseio pela tua presença. Eu fui destituído da tua glória, da tua graça, da tua vida, por causa do pecado de Adão e Eva. Eu quero, Pai, me arrepender. Eu quero entregar minha vida para ti. Seja o meu dono, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, o meu Mestre, o meu Messias. Clame assim e o Senhor fará habitação no seu ser. Se você está frio na fé, Deus tem poder para te renovar. Deus tem poder para fazer você sentir como se hoje fosse o primeiro dia que você recebeu a Cristo como Senhor. Se você crer e confessar Yeshua como Senhor e Salvador, Ele tem um amor tal por você que Ele se entregou, sendo um Deus santo, puro, se entregou na cruz, trocando de lugar, para que você e eu tivéssemos vida, para que nós não morrêssemos a segunda morte, não fôssemos para o lago de fogo. E Deus quer renovar você. Se os seus dons estão enterrados, Deus quer te renovar. Deus quer ativar os dons espirituais. Deus quer purificar esses dons para que você possa ser usado, usada na presença do Senhor, em amor. Mas entenda, só vai fazer diferença se Deus é o todo suficiente na sua vida. Se Ele é o todo suficiente, é isso que você vai transmitir para as pessoas. A suficiência dele, o poder dele, as maravilhas dele.
Sempre pense assim: Deus, eu sou inútil. Eu não tenho, meu Pai, nenhum poder. Eu sou insuficiente. Mas eu dobro diante do Senhor. E eu declaro, Pai, que eu preciso, eu careço da tua misericórdia. E você verá a mão do Senhor se estendendo para você. O Senhor derramará sobre você a vida. Essa vida vai mover o seu interior. E você vai desprender de tudo que é religiosidade, de tudo que trava a sua vida, de tudo que segura você, que não permite você se mover no propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que você seja salvo, pleno e que você possa levar outros à salvação. Deus quer uma grande família de muitos filhos, à imagem e semelhança do Eterno. Se você puder meditar no Salmo 139, você vai ver. Eu acho que eu vou ler. Eu vou ler, porque é, um, é algo sobrenatural. Diz assim o Senhor: Senhor, tu me sondas e me conhece. Está dizendo aqui do meu inconsciente. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá o Senhor está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram e que a luz se torna noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, e tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses o ímpio, ó Deus. Afasta-te de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece as minhas inquietações, os meus pensamentos. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, essa é a nossa oração. Sonda o nosso inconsciente. Vê se algo lá, Pai, está oculto, não confessado e se ofende o Senhor. Se não glorifica o teu nome, nós queremos nos arrepender.
Traga à tona, Pai, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Porque só o Senhor conhece essa região nossa. Ninguém, Pai, nem nós, nem outras pessoas conhece. Então, Pai, em nome de Yeshua Hamashia, tenha liberdade de sondar e trazer à tona, Pai, tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser tratado. Que o Senhor, Pai, possa agora ativar essa semente que nós recebemos hoje. E que possamos, Pai, aumentar cada dia mais o anseio pelo Senhor, pela tua presença manifesta. Nós sabemos que o teu Espírito já habita em nós, mas muitas vezes nós precisamos da tua presença manifesta para encher, para encher o ambiente onde nós estamos de glória, para que essa atmosfera possa contagiar outras pessoas para a glória e louvor do teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Glória a Deus.